Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 11 a 15. O possível contexto do Salmo 11 é a fuga de Davi e seu filho Absalão. Absalão havia usurpado o trono e agora Davi, aparentemente, é aconselhado por seus amigos a fugir para os montes, fugir como um pássaro para os montes. Porém, o primeiro verso do Salmo, aquele verso que abre o Salmo, declara justamente a mensagem desse cântico: No Senhor me refugio. O motivo da fuga é justamente porque os ímpios estão armando seus arcos. Eles estão colocando as flechas na corda, prontos para dispararem contra os retos de coração. Porém, a segunda metade do Salmo, dos versículos 4 a 7, reafirma a confiança no Senhor. O questionamento dos amigos agora é respondido com a certeza de que o Senhor está em seu santo templo. O Senhor está no seu trono celestial e está com os olhos atentos. Ele está observando e sondando os filhos dos homens. Com isso, Davi encoraja os justos a confiarem no Senhor, mesmo sabendo que há o risco dos ímpios o atacarem e prevalecerem. A confiança deve estar firmada no Senhor, pois Ele está no seu trono e está ciente e atento a tudo que acontece na terra. Esse salmo aponta para Cristo, pois enquanto os ímpios armavam ciladas e tentavam prendê-lo e matá-lo com muitas armadilhas, Cristo, o Filho, permanecia confiante, confiando plenamente no Pai e na sua justiça. Então, em meio a toda a injustiça e perseguição que o próprio Filho sofreu, ele continuava reconhecendo que o seu refúgio estava no Senhor. Dessa forma, o ensinamento a nós é que, independente do que aconteça, do caos e instabilidade que esteja ao nosso redor, nós devemos manter nossos olhos firmes no Senhor. A nossa confiança deve estar naquele que está entronizado e que governa com justiça. O Salmo número 12 começa com um clamor para que o Senhor salve o seu povo, porque já não há quem seja piedoso, os fiéis desaparecem, e aqueles que falam falsidade uns aos outros estão tomando conta do povo. Salmos como este mostram o contraste na vida espiritual no meio de Israel. Tantos haviam abandonado o Senhor que, para o justo, é como se a piedade tivesse desaparecido totalmente. A oração do justo é que o Senhor corte todos os lábios bajuladores, que o Senhor faça justiça. E o grito de socorro no início do Salmo é logo respondido. O versículo 5 apresenta a resposta do Senhor, aquele que fará justiça. Eu farei justiça, eu me levantarei agora e porei a salvo aquele que anseia por isso. O Salmo então se encerra com a certeza de que o Senhor guardará os justos, o Senhor os livrará, e os perversos serão então julgados. Esse salmo serve de repreensão para a corrupção no meio do povo de Deus. Ele aponta para a hipocrisia que poderia dominar o povo e, ao mesmo tempo, ele exalta a fidelidade daqueles que permanecem justos, fiéis ao Senhor. Diante de tantas injustiças e tanta falsidade, nós somos conduzidos a Cristo nesse salmo, pois a palavra do Senhor é infalível. Cristo, o Verbo, é a palavra pura e verdadeira de Deus. Portanto, devemos nos alimentar de Cristo. Sempre que olharmos para as Escrituras, precisamos nos lembrar de Cristo, aquele que alimenta a nossa alma. O Salmo número 13 tem uma estrutura bem clara, bem semelhante ao Salmo de Lamento. Ele começa da desolação, do lamento inicial, até uma forte confiança na misericórdia do Senhor. O salmista inicia com uma sequência de perguntas iniciadas por até quando? Até quando o Senhor se esquecerá do salmista? Até quando o Senhor esconderá o rosto? Até quando o salmista estará relutando na sua alma com tristeza no coração cada dia? Após o lamento, o salmista então clama a Deus pela sua resposta. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. E o salmo termina com a confiança inabalável no Senhor. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Esse salmo aponta para Cristo, lembrando do seu próprio lamento na cruz. Assim como Cristo declarou, por que me desamparaste?
O salmista repetidamente questiona: até quando, Senhor? Mas assim como o salmista aprendeu, Cristo também nos ensina que a confiança deve permanecer firme no Senhor. A resposta e a segurança está no Senhor, que é digno de toda a nossa reverência e nosso amor. Portanto, em tempos de dificuldade e aflição, nós devemos perseverar em oração, reafirmando a nossa esperança na fidelidade de Deus. O Salmo 14 é uma acusação contra o ateísmo prático. A sua preocupação não é o ateu que diz que Deus não existe da boca para fora, mas aquele que vive como se Deus não existisse. Aqueles que dizem ou vivem como se Deus não existisse são corruptos e praticam abominação e não fazem o bem. Por mais que eles não se importem com Deus ou vivam como se Deus tivesse pouca relevância, o Senhor do céu olha para os filhos dos homens e ele observa que todos se desviaram e juntamente se corromperam. Por conta disso, os justos são oprimidos, mas a conclusão do Salmo é que o Senhor livrará. É a oração pelo livramento do Senhor. Esse salmo é mais um daqueles que denuncia a corrupção generalizada dos homens e aponta para Cristo no livro de Romanos, no capítulo 3, quando o próprio apóstolo Paulo cita parte desse salmo, mostrando que toda a humanidade está corrompida, que não há nenhum homem que possa buscar a Deus. A única solução para esse problema da corrupção humana é Cristo. Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai para ser o justo e justificador de todos aqueles que o temem. É por meio de Cristo que o coração humano, naturalmente rebelde e ateu, agora se volta para o Criador e o adora como o único Deus vivo e verdadeiro. O Salmo número 15 é um salmo com estrutura simples, ao mesmo tempo em que é muito profundo em sua descrição. A pergunta inicial mostra o tema desse salmo: quem habitará no teu santo monte? Quem poderá permanecer diante do Senhor? E há então toda uma descrição daquilo que o justo faz ou não faz. O versículo 2 e o versículo 4 mostra as ações do justo, enquanto o versículo 3 e o início do versículo 5 aponta para aquilo que o justo rejeita. E a conclusão é que aqueles que agem dessa forma jamais serão abalados, não serão removidos da presença do Senhor. Ao olharmos para essa descrição, nós podemos ter a convicção de que nenhum de nós pode cumpri-las perfeitamente. A única forma de habitarmos diante do Senhor, de não sermos abalados ou removidos diante do Senhor, é por meio da fé em Cristo. Cristo é o verdadeiro habitante do Monte Santo. Ele é perfeitamente justo. É Ele que nos conduz à presença de Deus. Portanto, depositemos a nossa confiança em Cristo. Apeguemo-nos a Cristo para que nós estejamos diante de Deus para todo sempre.